Então, nessa videoaula de hoje, o nosso conteúdo é investimentos inteligentes, o que você precisa saber para investir melhor. Bom, então, quando a gente observa a evolução da nossa economia, separando em dois períodos de 19 anos, né, pegando aí os últimos 38 anos, nós temos dois cenários distintos aí que nos mostram a evolução de todo o aspecto econômico aí do nosso país. Então, observem que no primeiro período de 19 anos, que vai de 75 a 94, nós tivemos 6 padrões monetários diferentes, 6 moedas diferentes, e já de 94 a 2013 nós temos apenas um padrão monetário e uma moeda, que é o real. Se a gente olhar com relação a aspectos relacionados à democracia no nosso país, nesse mesmo período de 19 anos, né, o primeiro período, nós tivemos 6 presidentes da República, certo? Dos quais metade deles ainda oriundos do governo militar, né? E os outros 3 já não mais no governo militar. Nós tivemos Sarney, que foi eleito pelo voto indireto, na verdade não foi eleito, quem foi eleito foi Tancredo, e Tancredo faleceu, e aí Sarney assumiu. Tivemos Fernando Collor, que foi o primeiro presidente eleito depois do período militar aí, e que não levou o mandato até o fim, né, sofreu processo de impeachment, e depois Itamar Franco nos seus últimos 2 anos. Então, um período de muitas modificações aí com relação a presidentes acaba dificultando o processo de planejamento, porque as medidas acabam não tendo continuidade, né? E já no período posterior a gente tem 3 presidentes da República, todos eleitos pelo voto direto, Fernando Henrique e Lula levando seus mandatos até o fim e se reelegendo, né? Então com governo de 8 anos cada um, e Dilma, que agora, né, provavelmente tem grandes chances aí de ser reeleita no próximo para sua reeleição, mas ainda que não seja, o importante aqui é que todos levando seus mandatos até o fim, já numa situação de consolidação democrática muito mais favorável, né? Em decorrência disso, a gente vê que a economia também se modifica. Então, no primeiro período nós tivemos 16 presidentes do Banco Central, né, e já no período mais recente apenas 6 presidentes do Banco Central. Então, isso tudo reforça, né, esses aspectos que a gente vivenciou, que foi uma transição aí de um cenário econômico completamente instável para uma realidade um pouco mais estável, né, que a gente vivencia de 94 para cá, e que isso vai se repercutir inevitavelmente no cenário econômico e inclusive nas oportunidades de investimento que a gente pode ter. Bom, alguns outros aspectos aí, né, que vale a pena a gente notar. Em 94 o salário mínimo de $75, né, em 2013 o salário mínimo na faixa aí de $300, $308, oscilando aí em função das variações cambiais de momento, né? 916% de inflação, perfeito, contra uma inflação de 5,86% projetada para o final de 2013, um juro real de 23% ao ano contra um juro real de 3,64% ao ano. Lembrando que o juro real é a inflação, é a taxa de juros da economia, a taxa Selic, menos a inflação. Então, quanto que um investidor tem a oportunidade de receber de remuneração de forma real, já descontando a inflação, se ele fizer uma aplicação em títulos públicos federais, que a gente vai falar aqui como é que funciona essa modalidade. Bom, hoje nós vivemos um cenário, né, onde que a gente nunca viveu no Brasil. Um cenário de juros em queda, numa trajetória de queda de longo prazo, né, e que é novidade para a gente, porque alguns anos atrás era muito comum que a gente tivesse belas rentabilidades em nossos investimentos, simplesmente com investimentos conservadores, né, como títulos públicos, CDBs, né? Por quê? Porque a taxa de juros do Brasil era uma taxa ainda muito mais elevada do que ela é hoje. Então, no momento atual, com essa queda gradativa dos juros, nós vivemos uma situação de que há necessidade de cada um de nós, cada um de vocês, né, procurem melhores alternativas, tenham a necessidade de aprender sobre investimentos para tomar decisões de investimento muito mais saudáveis para valorizar o seu patrimônio. Então, esse cenário é um cenário novo, né, para o Brasil, e exige justamente
todo esse acompanhamento, aí, esse aprendizado, né, que você inclusive está tendo agora, assistindo essa nossa videoaula aí, para poder tomar as melhores decisões, né? Aqui, ilustrando o que a gente acabou de falar, no ano 2000, né, a taxa Selic era 19%, em 2004 16%, em 2003 chegou a 7,25%, né? Tá 9,5%, mas deve chegar aí na casa de 10,50% ao final do ano. De qualquer forma, ainda que transitoriamente, dentro do ano, a gente vive um momento de alta de juros, a gente pode olhar aqui no longo prazo, a tendência da taxa de juros é uma tendência de queda. Então, por mais que você tenha correções momentâneas, como esse período, né, esse período e agora o período que a gente está vivenciando, ainda assim a trajetória de longo prazo da taxa de juros é uma trajetória de queda. E aí quando a gente coloca inflação, né, a gente passa a ter o cálculo do juro real, certo? Então, por exemplo, se eu tinha uma taxa de juros de 19% ao ano, menos 6% de inflação, agora a taxa de juros é 13%. E aí nós temos aí o cenário atual de 2013, onde essa taxa de juros cai, despenca, né, para a ordem de 3 ponto alguma coisa. Lembrando que ela chegou a ser menor no começo do ano, né, no final de 2012 até abril de 2013, né, que a taxa Selic chegou a 7,25%. Né? Então nós tivemos aí dentro desse ano um juro real inferior a 2% ao ano. Né? Então isso aí é a nova realidade que a gente vive, que exige que cada um de vocês busquem melhores alternativas de investimento e aprendam sobre investimentos. Bom, quando a gente fala da evolução da taxa de juro real, que é já a taxa Selic menos a inflação, é isso aqui que a gente observa, olha só. Né? A gente tem picos aí de juros em alguns momentos, normalmente esses momentos coincidem com momentos de crises internacionais, coisas nesse sentido, mas o fato é que na década de 90, se a gente pegar a década de 90 aí, a gente vai ver que a taxa de juro real, ou seja, Selic menos a inflação, ela chegou a 20% ao ano, foi uma média da taxa. Então, R$1 se tornavam R$2, você dobrava o seu patrimônio em termos reais, ou seja, em termos nominais, a rentabilidade era muito maior que 20% ao ano, mas aí descontava a inflação e ficava 20% ao ano. Então você dobrava o seu patrimônio, o poder de compra do seu patrimônio a cada 4 anos. Né? Hoje, essa realidade já é diferente, como a gente vem falando aqui. Então 3,3% ao ano, né, uma média de juro real nos últimos 4 anos, então R$1 para virar 2 vai demorar 20 anos. Então qualquer decisão de investimento que você venha a tomar precisa ser muito bem pensada, muito bem analisada, e você tem que ter o conhecimento, você tem que trazer consigo essa urgência de aprender, de se envolver no assunto financeiro, para poder aprender e tomar decisões que vão te favorecer. Com relação aos juros que o Brasil pratica, né, comparado com outros países, a gente vê que o Brasil ainda é um dos campeões de juro real. Então isso significa que com relação a outros países, a gente continua tendo uma perspectiva de redução de juros ao longo do tempo, certo? Uma tendência de longo prazo, como a gente falou, o que não impede que em alguns momentos de curto prazo nós tenhamos algumas elevações, porque os juros não vai cair em linha reta, né? Ele depende de outros fatores, como inflação, atividade econômica, para ser decidido, para ser trabalhado pelo Banco Central. Mas a trajetória de longo prazo é essa. Tá? Então aqui, esse é um gráfico das taxas de juros reais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses. Né? E aí a gente vê o Brasil aí na frente de China, Chile, Hungria, Grécia, Argentina, Índia, Colômbia, México e dos países aí de primeiro mundo. Né? Reparem que a média geral, né, é essa daqui, ó, que é negativa. Então nós temos o Brasil aí com um trabalho significativo para fazer com relação aí à evolução dos juros ao longo do tempo, né? A consolidação ainda maior da economia.
Bom, então começando a trazer essa realidade para o nosso mundo de investimentos, né? É, a gente primeiramente precisa compreender um conceito que começou a ser desenvolvido no Brasil, que na verdade já é desenvolvido em vários países do mundo desde o final da década de 70, começo da década de 80, que são os shopping financeiros, né? Então, qual é o conceito de um shopping financeiro? Imagine você um shopping center na sua cidade, e esse shopping ele possui várias lojas, restaurantes, estabelecimentos, né? E tem todos os tipos de serviços e produtos aí. Então, todos eles têm, né, um pedaço, uma loja, e disputam a mesma visibilidade aí quando a gente caminha, e a gente vai escolher, comparar produtos, ver preços, ver qualidade e tudo mais, para tomar a decisão de um determinado produto que satisfaça a nossa necessidade particular, seja ela da natureza que for, uma necessidade mais atrelada a um custo, outra mais a um benefício, um status, o que quer que seja, a gente encontra tudo isso aí dentro de um shopping, né, dentro do shopping center, onde a gente pode escolher com liberdade os produtos das várias marcas que existem para a gente ver qual é o mais adequado para o que a gente tem de necessidade. Então, é justamente dessa forma que a gente faz compras num shopping center, né? Então, a gente vai buscar o produto adequado para a nossa necessidade, comparar as marcas e os preços no mesmo lugar e escolher o produto com a melhor relação custo-benefício de acordo com o meu objetivo, com o meu perfil para aquela compra ali. Não é assim que funciona? Perfeito. Então, aqui no Brasil, em 2010, começou o movimento de formação dos shoppings financeiros, né? Qual é o conceito de um shopping financeiro? O conceito de um shopping financeiro normalmente é uma instituição financeira, uma corretora de valores, que ela faz contratos com vários bancos, bancos comerciais, bancos de investimento, gestores de recursos, com várias instituições financeiras, para que ela possa distribuir, ou seja, vender os produtos dessas várias instituições para os seus clientes. Então imagine você que hoje você tem os shoppings financeiros como alternativa para você fazer os investimentos, que te proporcionam tudo aquilo que a gente tem já disponível nos shopping centers. Ou seja, você num shopping financeiro você abre uma conta de investidor e nessa conta, nessa plataforma de investimentos que é liberada para você, você vai ver produtos de vários bancos diferentes no único lugar. Então hoje num shopping financeiro você pode escolher entre várias marcas de produtos, né, do mercado financeiro. Aqui nós estamos dando exemplo de várias aqui: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, SBC, Sul América, Credit Suisse, BTG Pactual, JP Morgan, várias instituições, e todas elas ficam com seus produtos disponíveis para as suas aplicações. Que aí você vai comprar ações, comprar fundos de investimento, investir em mercados futuros, comprar fundos imobiliários, instrumentos de renda fixa, fazer sua previdência, contratar seguros e tudo mais, numa única plataforma, podendo comparar todos esses produtos. Imagine que você lá no seu banco, você entra lá na internet, entra no site e faz lá os seus investimentos, os seus pagamentos e tudo mais. Imagine um portal que seja um portal onde só existam investimentos, certo? E cada produto que aparece ali são produtos de bancos diferentes. Então você vai poder escolher, comparar os custos, comparar as rentabilidades, comparar isso tudo para escolher aqueles produtos que mais lhe agradam. Então esse é um conceito de shopping financeiro, né, que é onde você encontra todas as melhores marcas e produtos financeiros com uma única conta de investidor. Tá? Como eu já falei, isso no Brasil começou de 2010, tá? Mas já acontece em vários países aí desde o final da década de 70 e início da década de 80. Então são várias corretoras ao redor do mundo que trabalham já com esse conceito nas principais economias, né? Estados Unidos, Japão, China, Europa. Então tudo isso aí já é uma realidade difundida que a gente no Brasil está começando a vivenciar, a ter oportunidade que isso ocorra agora.
Já quando a gente faz investimento diretamente em um banco, o que acontece? A gente fica restrito aos produtos que aquele banco possui. Então, se eu sou um correntista, por exemplo, do Bradesco, eu vou comprar os produtos do Bradesco. Né? Se eu sou um correntista do Itaú, eu vou ter acesso aos produtos do Itaú. Se eu sou um correntista do HSBC, eu vou ter acesso aos produtos do HSBC, do Banco do Brasil, do Santander, da mesma forma. Então, eu só tenho como ver os produtos do próprio banco, eu não tenho como comparar com produtos de outras instituições. Então, isso me gera uma perda significativa de oportunidade de avaliação se os investimentos que eu estou adquirindo são bons ou não com relação ao mercado. Né, se eles têm bons custos ou não com relação ao mercado, se eles possuem boa rentabilidade ou não com relação ao mercado. Então, quando eu tomo uma decisão de investimento dentro do meu banco, dentro do investimento que eu possuo no meu banco, isso, isso me deixa restrito em opções e em oportunidade de escolher os melhores produtos. Né? Bom, alguns dados importantes aí. Olha só. Nós temos o hábito de comparar preços antes de comprar, né? E aí um dado aí da Charles Schwab, que é o maior shopping financeiro do mundo, a primeira de todas, né, americana, 88% dos americanos pesquisam pelo menos 3 preços antes de comprar algo para a sua casa. Mas no momento de investir, muitos deles não fazem pesquisa em busca das melhores alternativas. Então observe que quando a gente fala de produtos de consumo, né, carro, por exemplo, 80% pesquisam, né, passagens aéreas, TVs, grill para churrasco, né, uma série de produtos de consumo. Agora, quando a gente fala de produtos financeiros, financiamentos, cartão de crédito, a gente vê que também há uma pesquisa, mas que o investimento é o menor nível de pesquisa que os investidores americanos fazem. Então aqui a gente vê uma oportunidade, porque você que está assistindo a palestra, se tiver essa oportunidade aí de comparar os investimentos, você já tem uma grande vantagem aí com relação às rentabilidades que você pode ter nos seus investimentos, uma vez que você vai comparar de instituições diferentes e escolher aquelas que te entreguem os melhores resultados. Bom, e o que isso é bom para você, né, que é um investidor que está vendo aí a nossa videoaula, né, e como que isso pode impactar você agora, no sentido de você tomar uma melhor decisão de investimento? Primeiramente, vamos fazer um paralelo aqui com o mercado automobilístico. Então vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar que você está a fim de comprar um Corolla, né? E aí você foi pesquisar e achou esse Corolla está sendo vendido por 500 mil reais. Né? Você compraria esse Corolla por 500 mil reais, mesmo que você tenha o dinheiro? Né? Normalmente, né, as pessoas vão responder que não, né? Não compraria esse carro nesse valor, porque evidentemente isso não é o preço desse carro. Né? E como é que eu sei que esse não é o preço desse carro? Primeiro que eu tenho conhecimento, eu tenho as concessionárias, né, que sempre estão divulgando preços na televisão, nos jornais, na internet, em tudo quanto é veículo de comunicação. Né? Eu tenho os classificados que me ajudam a me balizar com relação ao valor dos carros, né, comparando. Eu posso fazer essas comparações, eu tenho tabela FIPE, eu tenho uma série de coisas. Então nós estamos falando de um mercado maduro, onde eu não vou cair numa armadilha de comprar um carro por um valor superior ao que ele vale, porque eu tenho todos os elementos que me permitem comparar e chegar a uma conclusão se aquele carro é ou não está ou não está no valor adequado, né, para eu adquirir. Então, isso acontece no mercado consolidado. E aí a gente começa a transpor esse conceito para o mercado financeiro, especificamente no que se refere aos investimentos. Né? Quando a gente começa a olhar o comportamento das pessoas, a gente vê o seguinte, que cai a proporção da população que não investe, mas a poupança tem um aumento. Então, reparem que o número de pessoas que não tem nenhum investimento diminuiu, né? Na segunda pesquisa Ibope e Ambima, de maio de 2011, mas a poupança tem um aumento mais expressivo. Né? Então, para a gente, isso aqui mostra uma oportunidade muito grande de que as pessoas melhorem a rentabilidade dos seus investimentos, porque a poupança é a alternativa de aplicação de recursos que tem a menor possibilidade de retorno. Então, isso aqui é um ponto que a gente precisa
olhar, né, e entender o movimento geral aí das pessoas, né, de todos nós aí, ao optar em investir mais na poupança ou não. Então, com relação a isso, a gente vai falar aqui nessa nossa videoaula de algumas alternativas de investimento com um nível de segurança maior do que a poupança, igual à poupança ou um pouquinho menor do que a poupança, que podem dar rentabilidades superiores para você, né? E aí entra um pouco da nossa expertise no trabalho que a gente faz de assessoria de investimentos. Então, como a Valor Investimentos é uma empresa especializada em assessorar investidores, auxiliar investidores a encontrarem os melhores investimentos no mercado financeiro, é muito tranquilo para a gente mostrar isso para vocês aí, para que vocês possam abrir os horizontes para novas oportunidades, para que o seu capital, o seu recurso, o seu patrimônio possua uma rentabilidade superior ao que talvez ele tenha hoje, com toda a segurança que você precisa para isso, né? Então, quando a gente olha a rentabilidade nominal da poupança antiga, né, vamos botar aquela poupança que é a regra quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, que é o caso hoje, né, atual, então nós tínhamos uma rentabilidade de 6,17% ao ano mais a TR. E aí a gente vê a rentabilidade ano a ano da poupança. Nossa, mas são belíssimas rentabilidades, 16, 16, 15, 12, 11. Esse mês aqui, 2000, que foi mais fraco, 8,32 e tal. A gente começa a olhar assim e achar, não, que tá bom. Mas quando a gente compara com a inflação, olha o que acontece, né? A gente vê que em vários períodos a inflação ficou muito próximo da poupança e em alguns deles até superou a poupança, gerando uma rentabilidade negativa da poupança. Então vamos mostrar um outro gráfico aqui, né, que mostra a rentabilidade líquida da poupança quando confrontada com o IPCA, que é o indicador de inflação. Vamos ver aqui, ó, a rentabilidade real da poupança. Olha lá, se a gente olhar de 2000 para cá, nós vamos ver que o melhor momento foi em 2006, quando a poupança teve uma rentabilidade real de 5,10. Fora isso, você sempre orbitou na faixa, na casa de 0 a 3, né, com vários anos seguidos, os últimos anos todos aí abaixo de 1% ao ano, né? Então reparem que a poupança, ela, assim como o movimento de queda de longo prazo de taxa de juros, também vem acompanhando esse movimento, também vem perdendo rentabilidade. Tá? Em 2002, inclusive, foi negativa, ou seja, aquilo que você investiu no começo do ano, no final, quando você resgatou na poupança, não seria suficiente para te fazer comprar as mesmas coisas que você compraria um ano antes. Você já não teria mais o mesmo poder de compra. Então a poupança, ela tem aquela simplicidade, né, da gente fazer a aplicação, não tem mínimo, você saca na hora que quer. Isso tudo tem o seu lado positivo aí, que facilita em algumas situações. Porém, nós entendemos, né, e nós orientamos aos nossos investidores, aos nossos clientes investidores, que a poupança, ela não é a melhor alternativa, ela não deve ser utilizada como um instrumento de investimento financeiro, porque existem diversas outras alternativas com um risco menor, inclusive, que a poupança, igual ou um pouquinho maior, que dão rentabilidades muito maiores do que essa alternativa. Então observem lá que uma rentabilidade aí de 2011 de 0,63 no ano, tá? É como você colocar 100 mil reais, né, na poupança no dia 1º de janeiro, vai passar Carnaval, Páscoa, né? Vai passar Corpus Christi, vai passar um monte de feriado, Independência, né? Vai passar todos os feriados do ano, Natal, e aí você vai chegar lá e vai receber 630 reais, né? Para cada 100 mil investido. Então, essa rentabilidade, na nossa ótica, com relação às oportunidades que o Brasil ainda proporciona, é uma rentabilidade sofrível. Ela não é um objetivo de rentabilidade de nenhum investidor. Então, quando a gente fala isso, é importante a gente contextualizar isso, porque hoje as pessoas que nós atendemos no nosso serviço de assessoria, elas nos procuram justamente para conhecer mais as outras oportunidades, entender as oportunidades de investimento, né, e aprender a comprar investimentos com rentabilidades melhores dentro de todos os critérios de segurança que possam existir. Então vocês vão ver aqui nessa videoaula algumas alternativas que já superam essa rentabilidade com toda a segurança.
Bom, ainda comparando aqui, já em 2013, né, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, né, 5,59, a inflação 3,79, a poupança antiga 4,09 e a nova poupança 3,54. Então observem aí que de todas as rentabilidades comparadas, os indicadores comparados, a poupança vem no máximo corrigindo o movimento da inflação, tá? Então é isso que é a poupança, no máximo uma tentativa de corrigir a inflação. Bom, aí vem aquela questão, na poupança eu estou seguro. Preste muita atenção no que eu vou explicar agora, porque isso pode mudar a forma de você enxergar as oportunidades de investimento agora, tá? E vai abrir a sua cabeça, os seus horizontes para novas oportunidades de investimento com a rentabilidade superior e com toda a garantia e segurança que você precisa. Preste muita atenção no que a gente vai falar aqui agora. Olha só, todo mundo pensa que a poupança, né, ela é uma alternativa que, apesar de ter uma rentabilidade inferior e tudo mais, ela tem uma segurança. Né? A poupança te dá aquela segurança, eu estou seguro porque eu estou na poupança, é a coisa mais segura que existe, tal. Ok, mas o que ninguém para avaliar é de onde vem essa segurança da poupança. Então isso é um ponto que você precisa entender agora, que nós vamos explicar, eu vou explicar para você agora aqui, de onde vem essa segurança da poupança, para que você quebre um certo paradigma e comece a olhar novas oportunidades de investimento com rentabilidades superiores. Tá? Então isso aí é parte do nosso trabalho de assessoria, de orientação aos nossos clientes, aos nossos investidores, certo? As pessoas que investem com o nosso auxílio, né? Com o auxílio da nossa equipe de assessores de investimentos, são totalmente especializados no mercado financeiro, nos investimentos. É esse tipo de informação que faz a diferença para quem está investindo dinheiro. Então olha só, o que garante a poupança é uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Tá? É uma instituição criada na década de 90 para garantir a liquidez do sistema financeiro, do sistema bancário. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é como se fosse um seguro que, caso um banco quebre, ele restitui o valor dos depositantes, dos aplicadores e tudo mais, em até determinado valor. Então é isso que traz a garantia para a poupança, a existência do Fundo Garantidor de Crédito. Então, por exemplo, se eu tiver 100 mil reais numa poupança num banco A, e esse banco A quebrar, não importa, o Fundo Garantidor de Crédito vai me devolver o dinheiro. Ele vai me entregar o dinheiro, porque ele garante até 250 mil por CPF por instituição. Então, o que dá a visibilidade, a sensação de segurança na poupança é isso. Então você pode até entrar no site do fgc.org.br, que está aqui, ó, para você dar uma olhada, conhecer o FGC, ver como é que ele funciona, todos os bancos lá, né, presentes que contam com a cobertura do FGC. Então é isso que dá a garantia. E o que ocorre é que existem outras modalidades de investimento que também são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então aqui de imediato a gente já começa a verificar que eu tenho outras oportunidades de investir meus recursos com uma rentabilidade maior com a mesma segurança da poupança. Os CDBs, por exemplo, também possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então a poupança, o que ela é? Você empresta dinheiro para o banco e o banco te paga os juros. Ele vai pegar esse dinheiro e emprestar lá para as linhas de crédito que ele tem por regulamentação, que ele pode emprestar o dinheiro que é captado para a poupança. Então, o CDB é a mesma coisa. É um certificado de depósito bancário onde você empresta dinheiro para o banco e também recebe uma remuneração por isso. E que também possui a cobertura do FGC por CPF por instituição. Então, quando você faz um investimento ou poupança ou CDB, na verdade, em ambos os casos, você está completamente garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há risco adicional nenhum em ter um CDB do que ter uma poupança. Então o CDB também é seguro como a poupança é segura.
Perfeito? Então, se um banco quebrar e você tiver um CDB lá até 250 mil, você também estará integralmente protegido. Seja o maior banco, né, seja o Bradesco, seja o Banco do Brasil, seja o Itaú, ou seja um banco pequeno que você não conheça porque não tem muitas agências e tal, não importa. Qualquer um dessas instituições financeiras vai te proteger no CDB, na modalidade de aplicação em CDB, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então aqui você já começa a ter oportunidade de melhorar a sua rentabilidade. Aqui, com essa informação, você já tem a possibilidade de melhorar os seus rendimentos, de alcançar seus sonhos, de melhorar a valorização do seu patrimônio sem risco adicional nenhum. E essa é uma informação que nós estamos prestando aqui, que a gente presta para os nossos clientes. Esse tipo de informação é crucial, porque esse tipo de informação te leva a ganhar mais dinheiro, simplesmente pelo conhecimento. Mas não para por aí não, tá? Existe uma coisa chamada letra de crédito imobiliário, que também possui a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Certo? Que ele também é um título de renda fixa, que você empresta dinheiro para o banco empresta dinheiro para outras pessoas que fazem financiamento imobiliário. E ainda você, no caso da LCI, ele também tem o benefício da poupança de isenção de imposto de renda. Então, nessas três modalidades, você tem rigorosamente a mesma segurança, de até 250 mil por CPF por instituição. Ah, e se eu tiver 500 mil? Se eu tiver 400 mil? Então, você vai aplicar 200 mil em um banco, 200 mil em outro banco. Assim que você vai fazer. E aí você vai ter a rentabilidade de todo período. Se esse banco der um problema, aí você tem o seu 200 mais a rentabilidade e tal. Beleza. Até 250 você está protegido. Então esse tipo de informação é fundamental que você tenha, que você conheça, que você saiba, porque essa besteirinha aqui te faz ganhar mais dinheiro. Tá? Bom, a gente falou de CDI alguns slides atrás aí. E o que é o CDI? Né? O Certificado de Depósito Interbancário. Tá? Você tem a taxa Selic. A taxa Selic é a é a taxa de juros da economia que é definida pelo Banco Central. Né? Então você tem a taxa Selic lá. Que é ela que vai remunerar os títulos públicos federais, especificamente as letras financeiras do Tesouro. Então você pode comprar títulos públicos federais que ele vai te pagar a Selic, que é definida pelo Banco Central. O CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, interbancário, é a que custo de juros um banco empresta dinheiro para outro, normalmente com prazo de um dia. Tá? Então, ele caminha muito próximo à Selic. Então, embora eles sejam conceitualmente coisas diferentes, numericamente falando, eles caminham próximos. A gente diz que o CDI é um espelho da Selic. Né? Então isso acaba sendo uma referência para qualquer tipo de investimento. Né? Você quer saber quanto que o seu rendimento está dando, se ele está batendo o CDI ou se ele não está batendo o CDI. Tá? Então, como a gente falou, o CDI são títulos emitidos pelos bancos e negociados entre eles, utilizados como referencial para o custo do dinheiro, juros, e também serve para avaliar a rentabilidade de outras aplicações. Serve como benchmark, né, que a gente fala, que é justamente o comparativo, o comparador, o item de referência, a referência que você vai adotar. Então, quando você faz investimentos conservadores, como poupança, CDBs, LCIs, títulos públicos, tudo isso você compara com o CDI para ver se a sua rentabilidade está boa ou não. Então, por exemplo, CDI atual em 2013, 9,18, acumulado 12 meses 7,37, acumulado 5 anos 59,31. Então você tem que avaliar se os seus investimentos nesse momento estão acima ou abaixo do CDI para saber se você está tendo uma boa rentabilidade neles aí. Primeiramente, essa é uma primeira análise, um primeiro nível de comparação que você tem que ter. Tá? E aí vamos comparar, por exemplo, a poupança com uma LCI, com uma letra de crédito imobiliário. Lembra que eu falei? Poupança, CDB, LCI. CDB é um instrumento mais conhecido, então aqui nesse conteúdo a gente colocou a LCI, a letra de crédito imobiliário, do Banco Rodobens. Duas coisas aqui para a gente quebrar alguns paradigmas. Tá? Primeiro, não a poupança, colocamos uma LCI, que também é isenta de imposto de renda.
Segundo, como há garantia do FGC, colocamos um banco, o Banco Rodobens, certo? Ou seja, se o Banco Rodobens quebrar, não tem problema nenhum, porque até 250 mil você está garantido. E colocamos de exemplo um investimento de 30 mil reais aqui, que o Banco Rodobens falou, pagarei 96% do CDI sobre esse investimento aí, tá? E aí, esse é um exemplo, perfeito? As taxas disso oscilam diariamente e tem que ser consultado caso a caso. Bom, então olha só, a gente pegando aqui um resultado de 12 meses, tá? Nós tivemos a LCI rendendo 8,81, isso é o 96% daquele número do CDI que eu mostrei no slide anterior. A poupança antiga rendeu 6,30, ambos são isentos de imposto de renda, então o retorno líquido em 12 meses foi de 8,81 para 6,30, contra 6,30. Então observem que essa é uma rentabilidade muito superior. Nós estamos falando de uma coisa que rende 6 e que passou para 8,80. Então nós estamos falando de uma coisa que rende 100 que passou para 102. Nós estamos falando de uma coisa que rende 6 e passou para 8,80. Então nós estamos falando de algo com rentabilidade quase 40% superior. Com a mesma garantia. Com a mesma garantia. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu passei o slide. Então, olha. Então tá aqui, ó. Comparamos os ganhos inicialmente 8,81 contra 6,30. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a inflação. Olha o retorno real. Olha o retorno real que saiu de 0,44 na poupança para 2,95. Aqui nós estamos falando de uma rentabilidade real 6 vezes maior, 6,7 vezes maior, né? Então, olha que absurdo de diferença de rentabilidade que nós estamos tendo aqui, simplesmente trocando um investimento por um outro investimento, também com a mesma segurança e com muito mais rentabilidade. Então, esse tipo de coisa aqui, você só vai saber fazer quando você tem alguém para te auxiliar. Não é isso? Então é isso aqui é importante, esse tipo de conhecimento que a gente está falando aqui nesse evento agora, nessa videoaula, ele é fundamental que você possua, porque isso vai ser um divisor de água nos seus investimentos. E dicas como essa aqui, a nossa equipe de assessoria tem milhares que podem melhorar a sua rentabilidade, como este exemplo aqui, com toda a segurança, tá? Olha o retorno mensal aproximado, né? 0,72 contra 0,51. Aí quer dizer, quando você olha o 0,72, mas não é muita diferença. Como não é muita diferença? Como não é muita diferença? É aquele 40% a mais que a gente falou, né? No longo prazo, 0,1 ponto percentual, olha só que diferença que dá, num período de 15 anos, por exemplo. Então é significativo qualquer diferença hoje nos investimentos, ela é significativa. É muito significativo. Então você não pode jogar dinheiro na área de lixo. O que a gente está falando aqui é isso, é você perdendo dinheiro numa aplicação porque você simplesmente não conhece outra. Não conhece ou conhece, mas está com algum tipo de insegurança, não entendeu algum ponto, ficou algum ponto que não está claro para você, né? E aí a gente vai mostrando aqui, quebrando vários paradigmas aqui, para que você tenha total segurança, conforto e segurança para tomar a melhor decisão para você, né? Ganhando mais rentabilidade. Olha o impacto de 0,21 ponto percentual, que foi aquela lá que a gente fez no longo prazo. Imagina no ano 0 você com 500 mil, né? E aí começa a soma de 0,58 e outra de 0,72. Olha lá, olha a diferença. O montante total de 1.695.000 para 2.797. Nós estamos falando de 1 milhão, o dobro do capital inicial, mais do que o dobro do capital inicial de diferença só por conta da taxa. Só por conta da taxa. Então observe aqui que se você não tiver uma orientação adequada para montar os seus investimentos,
uma orientação independente que esteja alinhado com o seu interesse, te auxiliar a escolher os melhores produtos no mercado financeiro, você pode fazer a mesma coisa do que aquele cidadão que viu o Corolla por R$ 500 mil e comprou. Né? Tá comprando gato por lebre aí. Né? Na verdade, não é nem gato por lebre, não. Tá? São modalidades diferentes de investimento com a mesma segurança e que estão acessíveis a você. Então é lógico, tem que fazer um estudo dos seus objetivos, né, do seu perfil de investidor e tudo mais, para que a gente possa te auxiliar a escolher melhor oportunidades como essas aqui, alternativas como essa, tá bom? Ah, André, ótimo, mas eu busco mais rentabilidade. Eu quero algo um pouco mais rentável. O que eu tenho aqui? O que a gente poderia pensar? A gente poderia conhecer a debenture, né? As debentures. O que são as debentures? A gente falou das LCIs, dos CDBs, né? Da poupança. Então, todos esses investimentos são investimentos que você empresta dinheiro para o banco. No caso da debenture, é um título de crédito que você empresta dinheiro para empresas, certo? Então você investe nessas empresas, mas não é como ações, tá? Que você vira sócio, não. Você é um credor, você vai emprestar dinheiro para essas empresas e elas vão já pactuar com você uma rentabilidade definida com prazos definidos. Então você pode comprar, por exemplo, debêntures da CCR, da América Latina Logística, da Loja Americana, BNDES, Vivo, Vale, a Eletropaulo, a Anhanguera, a Petrobras, uma série de empresas, só empresas de alto nível, empresas grandes, né, você pode comprar essas debêntures, tá? Correto afirmar que as debêntures elas não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então você tem que se basear, quando você vai tomar uma decisão de compra de uma debênture, na classificação de risco que é feita pelas agências de risco para identificar como é que está posicionada aquela empresa na emissão daquela debênture. Então, quando pegamos aqui um exemplo, uma debênture aqui da Brasil Telecom, que paga IPCA, que é a inflação, mais 5,95 ao ano. Tá? Então, considerando aqui um investimento de 11.332, que quando a gente fez essa simulação aqui, ela mostrava, ela estava nesse valor, né? Então, essa debenture, em 12 meses, rendeu 11,81 contra 6,30 da poupança, porém, ela tem imposto de renda, 15%. Então, aqui, mesmo com o imposto de renda, foi para 10,04 contra 6,30. Então, imagine, neste exemplo, a poupança te pagando 6,30 e você recebendo 10,04. Né? Então, isso significa você turbinar a sua rentabilidade aqui, de forma significa você receber 60% a mais de rentabilidade. Tá? Obviamente aqui o risco é um pouquinho maior do que a poupança, os CDBs e a LCIs, porque eles todos têm o mesmo risco, que é a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Nesse caso não. Então mesmo tendo imposto de renda, olha só a rentabilidade disso. Olha só isso em termos reais, quase 10 vezes superior à rentabilidade. Tá? Uma rentabilidade quase 10 vezes superior da debenture com relação à poupança no período, descontando a inflação. Né? Então, muito mais retorno. Uma aplicação de renda fixa que é definida a sua data de pagamento, de retorno. Né? Vai ser assim, você comprou a debênture agora, daqui 6 meses você vai receber não sei o que, daqui 1 ano você vai receber não sei o que, daqui 3 anos você vai receber não sei o que, e ela acaba de vencer, por exemplo, daqui 5 anos, e aí você já vai ter recebido tudo. Então a debênture tem suas regras de pagamento e tal, não sei o que. E você está emprestando dinheiro para empresas de alto valor patrimonial, empresas consolidadas, gigantes no Brasil. Né? Então aqui você tem essa possibilidade de turbinar ainda mais seus investimentos. É lógico que isso tudo vai depender de uma composição de carteira de investimentos, onde você tenha um dinheiro que é mais líquido, que fica mais disponível, que você vai posicionar em CDBs, que você pode precisar resgatar com mais frequência, né, ou para uma emergência, uma coisa assim. Uma outra parte você vai colocar em LCIs, né, porque ela tem prazo de vencimento de
de 90 dias a 2 anos normalmente, então você pode comprar uma de 90, uma de 120 e colocando isso num prazo um médio prazo aí, né, e posicionar uma parte do dinheiro lá em debênture lá na frente para que essa parte que se você precisar de algum tipo de emergência você tem de onde tirar, ela vai continuar lá rendendo muito mais do que as outras. Então que também vai ter um prazo, né? E aí você não tem a flexibilidade de sacar a qualquer momento. Então, se você monta uma carteira de investimentos, e esse é o trabalho que a nossa equipe faz, te auxiliar a montagem dessa carteira de investimentos, é assim que você vai ganhar dinheiro, melhorar sua rentabilidade, né? Tendo uma certa diversificação, aproveitando prazo, aproveitando modalidade de investimento para ganhar mais dinheiro. Bom, então, quanto ao risco, a gente já falou lá com relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, vamos supor que você tenha 720 mil para investir. Ao invés de ter tudo lá na caderneta de poupança, você pode ter uma carteira com 3 CDBs, por exemplo, em um lugar, uma conta aberta no shopping financeiro, né, onde você vai ter CDBs de 3 bancos diferentes que você comprou por meio da plataforma, do portal, né, do shopping financeiro ali, que é a corretora que faz isso. Então hoje no Brasil, várias corretoras já adotam esse modelo, né, de distribuição de vários investimentos por meio de uma conta única. Aqui a plataforma, né, a melhor plataforma que nós recomendamos atualmente é a plataforma da corretora XP, porque ela foi a que primeiro começou o movimento. Então ela é quem tem mais produtos disponíveis de mais bancos diferentes disponíveis. Né? Então hoje ela é muito competitiva com relação a isso e é que a gente orienta que os nossos investidores abram suas contas, porque ele vai estar completamente bem atendido e vai ter um ambiente lá onde ele vai com uma conta aplicar em muitos produtos de mais de 100 bancos diferentes. Então, como ela tem mais produtos hoje, nós entendemos que ela pode atender melhor esse objetivo aí para você. Existem algumas outras opções aí que a gente pode falar de investimento? Sim, existem. Uma delas são os títulos do governo, né? Os títulos públicos federais, né? As NTNs, as LTNs e as LFTs, né? Notas do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional e letras financeiras do Tesouro. Todas elas têm a garantia do próprio governo federal, possuem histórico de rentabilidade superior à poupança e diversas opções com títulos pré-fixados ou pós-fixados indexados pela inflação e taxa de juros. Então, no caso dos títulos públicos federais, é importante dizer o seguinte: título público federal não tem fundo garantidor de crédito, porém ele é considerado um investimento de menor risco em todo o mercado, menor risco até que a poupança. Por quê? Porque hoje quem mais detém os títulos públicos federais são os bancos. Isso em qualquer economia. Então, para o governo central quebrar, se isso acontecer um dia, os bancos já quebram antes. Você tem um colapso no sistema financeiro. E isso que ocorre quando a gente vê alguns casos recentes, no Chipre, na Grécia, né? De ter que renegociar as dívidas e tudo mais. Por quê? Porque vários bancos, detentores de vários títulos do governo central aí desse país. Então, hoje quando a gente fala de título público, nós estamos falando da modalidade mais segura que existe no mercado financeiro para investimentos. Obviamente, quando a gente que trabalha no mundo de investimento, e você, a cada momento em que você se informa sobre investimento, vai também adquirindo esse hábito de conceituar a palavra risco de uma forma diferente. Para a gente, né, para quem está no mercado financeiro, a poupança tem risco, é o risco do banco quebrar. Ah, mas é pequeno. Sim, mas existe, ele não é zero. Ah, o título do governo, ele é o título de menor risco. Ah, mas ele é sem risco. Não, sem risco não existe nada sem risco. O risco pode até ser 0,0000001%, mas existe aquele risco ali. Tá? Então a gente sempre vai usando o termo risco para posicionar os investimentos, né, numa escala que tenha lógica. Né? Se eu corro um pouquinho mais de risco, eu tenho que receber um pouquinho mais. Por isso que os títulos públicos federais, a gente diz que eles são livres de risco ou com risco baixíssimo, né? Porque eles são a base de tudo. E aí depois você tem a poupança com risco
pouquinho mais elevado, junto com os LCDBs e LCIs. Depois você vai ter as debêntures com risco um pouco mais elevado, mas que vai te pagar uma rentabilidade maior. Então não é que nós estamos falando de um risco de, pô, será que vai dar, será que não vai dar? Não, nós estamos falando de um risco que pode ser de 0,0001 para 0,0002, que continua muito baixo, entendeu? Então quando a gente fala isso, a gente fala nesse sentido, tá? E tudo aqui que nós estamos falando são aplicações de renda fixa, não estamos falando de ações, de nada disso, tá? Então, os títulos públicos aqui, federais, contra a poupança nos últimos 24 meses, aí, pegando de agosto a agosto, né? Então, olha só, as LFTs 15,74, já descontamos aqui o imposto, perfeito. NTNB 23,52, NTNB principal 24,93, NTNF, né? E a LFT, que são desculpe, a LTN, que são títulos pré-fixados 16,53, o CDI 15,35, você está vendo que todos esses títulos aqui bateram o CDI no período, e a poupança nova com 11,98 nesse período. Então é disso que nós estamos falando, e essas rentabilidades aqui nós já descontamos o imposto de renda, tá? E aqui no CDI também, é o CDI líquido. Então nessa forma aqui, vocês podem ver que todos os títulos públicos. Agora, nós estamos falando de uma modalidade de investimento que tem um risco menor do que a poupança e uma rentabilidade superior. Nós mostramos a poupança, os CDBs, as letras de crédito imobiliário com risco igual e com a rentabilidade superior. Nós mostramos as debêntures com risco um pouquinho maior, com a rentabilidade superior. E agora nós estamos mostrando os títulos públicos com um risco menor do que a poupança e com a rentabilidade superior do que a poupança. Tá? Se a gente for colocar numa perspectiva de escala de rentabilidade, aí, a gente colocaria títulos públicos junto com o CDI, com as LCIs em termos de rentabilidade, né? Não, mais junto com o CDI, o CDB, né? Mais junto com o CDB, depois as LCIs e depois as debêntures, subindo os degraus de rentabilidade, tá? Bom, uma outra forma, uma outra alternativa de investimento que existe é você investir por meio de fundos de investimento, perfeito? Então essa é uma alternativa também que você pode fazer. Só que em fundos de investimento, ela é uma alternativa maravilhosa, porém ela requer alguns cuidados, tá? Então aqui nós pegamos de exemplo, primeiramente, um exemplo de um fundo DI. O que é um fundo DI? Um fundo referenciado DI é um fundo que ele compra essencialmente títulos atrelados ao CDI, que o objetivo dele é render exatamente igual ao CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ele tem essa meta. Então, se o CDI for 10% no ano, ele vai render 10% ao ano, porque ele vai comprar coisas para dentro dele, para dentro do fundo, que rendam aquilo. Então, o objetivo dele é esse. E aí tem um fundo que realmente salta aos olhos, né, nosso, de todas as pessoas, pela situação, que é o Hiperfundo Bradesco. Tá? Esse fundo a gente usa muito nos nossos palestras, nos nossos eventos e tudo mais, como alerta. Então, esse hiperfundo ele é um fundo DI, que tem um objetivo de entregar uma rentabilidade que é o DI, né, já que ele é um fundo referenciado DI, porém ele tem uma taxa de administração que os fundos cobram taxa de administração, perfeito, as LCIs, os CDBs, títulos públicos não tem taxa de administração, tá? Os fundos têm uma taxa de administração, que é uma taxa que o gestor do fundo cobra. O fundo você coloca dinheiro junto de um fundo que vai ter lá um gestor profissional que vai tomar a decisão de como vai investir esse dinheiro. Só que ele cobra uma taxa de 3,9% ao ano. Então, se a gente pega uma Selic a 10% ao ano, por exemplo, como é que a gente vai ter rentabilidade se a gente já começa pagando uma taxa de 3,9% ao ano? Concorda que de cara a gente só vai poder ter uma rentabilidade de 6,1% e ainda vamos ter os impostos de renda para pagar aqui? Né? 6,1% de rentabilidade. Então, se a gente multiplicar por 85, considerar que você vai ficar mais de 2 anos, 5,18% de rentabilidade. Então, uma rentabilidade inferior à poupança. Então, esse é um tipo de fundo que, se você toma a decisão de investir nele, você está jogando dinheiro fora. Ah, mas por que é isso aí? Não, porque tem sorteios. Né? Aí joga a história do sorteio aí.
para que justifique essa cobrança de taxa elevada, tá? Então isso aqui é um alerta. Lembrando que a taxa de administração, como a gente falou, é a taxa cobrada pelo gestor para administrar o dinheiro aplicado. Aqui, quando você coloca, por exemplo, o Bradesco Hiperfundo comparado com o CDI, você está vendo que a rentabilidade dele foi 9,32 nesse período aqui de 19 de setembro de 2011 a 23 de setembro de 2013, praticamente 2 anos, e o CDI rendeu 17,84, ou seja, ele rendeu metade do CDI. Metade do CDI, menos que a poupança e tal. Aqui nós colocamos um fundo, né, DI também de outra instituição, no caso da XP, mas poderia ser do BTG, poderia ser de qualquer instituição, que tem taxas de administração menores, certo? E que vão te entregar algo próximo ao CDI, como está de exemplo aqui, tá? Então, um fundo DI, a taxa de administração dele não pode ser nada superior a 0,5% ao ano, porque senão impacta diretamente na sua rentabilidade. Então, isso tem que ter tido em mente. Para um fundo de investimento DI, pagar mais do que 0,5% de taxa de administração ao ano é horrível. É horrível. Tá? Você vai ter essa situação desse descasamento de rentabilidade aqui. Lembre-se que o objetivo do fundo DI, qualquer que seja ele, é acompanhar o CDI, igual está aqui. Ó. Tá vendo? Acompanhou. Então qualquer fundo DI que você pegar no mercado, qualquer um, ele tem que chegar aqui. Tem vários, todos eles que cobram com taxa de administração 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,25%, todos eles chegam. Porque eles compram tudo a mesma coisa, um título público, uma coisa assim, né? E esse aqui também, só que ele cobra uma taxa de administração elevadíssima e detona a sua rentabilidade. Aqui nós temos um caso real de uma investidora, né, que tinha em 2010 6 milhões, aplicou num fundo hiperfundo DI, certo? Teve uma rentabilidade de 13% em 2 anos, ganhou 780 mil e ao final estava com 6 milhões e 780 mil. E como esse hiperfundo sorteia carros e ela botou um valor elevado, né, um valor razoável, o que acontece? A cada X reais lá que você coloca no fundo, você tem o número da sorte. Então aconteceu que ela foi sorteada 6 vezes nesse período e ganhou 6 carros populares. Então vamos pegar esses 6 carros populares aqui, colocar 30 mil cada um, mais 180 e adicionar a rentabilidade do fundo. Então diríamos que ela saiu de 6 milhões para 6.960 mil. Tá? E aí a gente vai comparar com outro fundo DI, como o do BNP Paribas, por exemplo. 6 milhões, né? Olha só, uma rentabilidade de 23%. Por que essa diferença? Os fundos fazem exatamente o mesmo tipo de aplicação, só que um cobra uma taxa de 3,9%, outro é de 0,5% ao ano. Então, rentabilidade 1.380.000, 7.380.000. Repare que sem sorteio, sem prêmio, sem nada, a rentabilidade dele ainda foi muito superior à rentabilidade do hiperfundo DI. Então, uma diferença de 420 mil ao final do prazo, significativa, né? Uma taxa de administração de 3,9% quando a taxa de administração de 0,5% ao ano, certo? E aí a gente vem, lembram do Corolla? Quer dizer, olha lá o Corolla sendo comprado por 500 mil, acima do valor de mercado. É isso aí, por falta de informação, por falta de conhecimento, por não estarmos num mercado ainda maduro, onde todos nós, investidores, não temos a capacidade de comparar. Então, quando a gente mostra isso aqui para os nossos clientes, né, para o investidor e tal, esse tipo de informação eleva assustadoramente a sua perspectiva de rentabilidade. Então é por isso que você precisa de ter uma orientação de investimentos, um auxílio de investimentos, porque senão você vai estar comprando Corolla por 500 mil reais. Senão você vai estar jogando dinheiro no lixo. E a gente não quer isso. Especificamente no nosso trabalho da Valor Investimentos, nós entendemos que nós temos que ter no nosso modelo de atendimento para você, que é um investidor, uma situação onde nós possamos transferir conteúdo cada vez mais para você, para que você tome as melhores decisões de investimento do seu dinheiro. Nós não queremos nós sabermos mais do que você, nós queremos trocar informação e te proporcionar um upgrade no entendimento sobre investimentos, de forma que você possa comparar e tomar as melhores decisões. Então nós acreditamos que o modelo de
educação financeira, de disponibilizar conteúdo, é um modelo melhor possível. Por quê? Porque isso nos leva a um modelo de atendimento transparente, onde eu não estou atrás de uma meta para bater, mas sim estou querendo te proporcionar a informação necessária para que você tome a sua decisão com toda a segurança e com a rentabilidade superior. Então é isso que é o objetivo do nosso trabalho, tá? É isso que a gente faz. E digo para vocês uma coisa que algumas pessoas perguntam, né? E quanto custa? O nosso trabalho de assessoria de investimentos não tem custo para o investidor. Por quê? Porque quando você vira um cliente nosso, a gente te orienta e você vai comparar os investimentos e em conjunto a gente vai fazer nossas observações, tirar suas dúvidas e você vai escolher o investimento. Quando você fizer essa aquisição de investimento, o que vai acontecer? Você vai investir normal. E o banco lá que você escolheu para investir, que foi pela nossa assessoria, ele que vai nos pagar. Entendeu? Então é ele que vai nos pagar, não é você. Então a gente presta essa assessoria financeira completamente gratuita para você e com toda a segurança, porque você não vai mandar dinheiro para mim, para a nossa equipe, você vai mandar abrir uma conta sua na instituição financeira, na corretora, tá? E a gente vai te auxiliar a escolher os investimentos ali dentro. Ali dentro, que é você que vai lá na sua conta e colocar e vai fazer, e vai acompanhar e todo dia, não sei o quê. Com a nossa parceria, com o nosso auxílio, tendo a gente para tirar dúvida e para proporcionar conteúdo para que você saiba cada vez mais como investir o seu dinheiro. Certo? Basicamente, esse tipo de coisa acontece por falta de informação e falta de comparação, que é o que a gente quer eliminar, que é o que a gente elimina para o nosso grupo de clientes. Por quê? Falta de informação é com conhecimento que a gente quer proporcionar para as pessoas. E falta de comparação é justamente tendo uma estrutura de investimento que é um shopping financeiro, que você vai poder ver os produtos dos vários bancos brigando entre si para ter isso aí. Então, qual o preço que se paga? Nesse caso, do exemplo aí dos 6 milhões, a investidora pagou 420 mil simplesmente por não comparar produtos de investimento. Eu acho um dinheiro jogado fora significativo. Então pense se você não está tomando decisões que possam te afetar nessa ordem aí. Então venha contar com a nossa assessoria financeira aí, a nossa assessoria de investimentos, para que a gente possa te auxiliar a investir melhor os seus recursos, tá? Com toda a transparência e mais ainda, com você tendo acesso imediato, não somente aos investimentos, ao portal da corretora, mas ao conteúdo que nós produzimos, que fica disponível no nosso portal. Nós temos um portal para nossos clientes com informações diversas de como se monta uma carteira de investimento, produtos sugeridos, como é que ele acompanha os investimentos, qual o passo a passo, como é que ele faz as aplicações dentro do portal da corretora, essas palestras todas a gente coloca, conteúdos extras, temos a nossa área de cursos, que o nosso cliente pode adquirir, né? Pode adquirir com preços subsidiados. Então, tudo porque nós acreditamos no modelo onde tem que existir uma transferência de informação e que você tem que ter essa informação na mão. Cada vez mais você tem que ter essa informação na mão. Então, o que nós queremos é isso, te dar conteúdo e subsídio para que você tome a melhor decisão de investimento. Bom, alguns outros fundos, né? Fundo Santander Inteligente curto prazo, Itaú Vest Plus curto prazo. Olha a taxa de administração, 5,5 ao ano, quer dizer, o CDI rendendo aqui de março de 2005 a setembro de 2013, né? Quase aí 10 anos, 8 anos, mais que 8 anos, rendendo 153% e um rendendo 61%, outro rendendo 60%. Isso aqui é brincadeira. Então vocês têm que ter muito atento, porque vocês podem, sem uma assessoria ou sem informação, tomar uma decisão como essa, que não vai ser favorável, que você não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar nem inflação. Então tem que realmente aprender sobre isso. Né? Olha a inflação no período, 54%. Uma outra
uma outra modalidade de investimento que vocês podem encontrar são os fundos multimercados, que aí ele já tem uma categoria de risco um pouquinho maior, as taxas de administração realmente são maiores, mas eles miram rentabilidades superiores. Então, olha só, aqui o CDI, aí você tem lá um Claritas, um fundo long short, um Redfin, né? Aqui, ó, com rentabilidades superiores ao CDI, entendeu? Aqui já é uma classe de investimento que não é mais a renda fixa, já é um misto ali entre renda fixa e renda variável. Quando a gente fala renda variável, a gente fala em ações, tá? Então, renda fixa nada a ver com ações. Aqueles investimentos que a gente falou até agora, tudo renda fixa. Então, no meio do caminho, nós temos os fundos multimercados, que eles concentram uma parte em renda variável e outra parte em renda fixa e fazem operações de outras naturezas e tudo mais. Então, esses fundos eles vão te dar uma rentabilidade, eles têm uma perspectiva de rentabilidade superior aos produtos anteriores. Porém, aqui já é uma outra forma de investimento que a gente gostaria de mostrar, né, para que vocês vissem. Fundos que estão dando 109% CDI, 122, 149. Até então nós estávamos falando de situações que vão te dar 100% CDI, pouco mais que isso, né? 120%, 115%, né, até 115%, vamos colocar assim. Aqui nós já estamos falando de uma realidade de rentabilidade ainda superior, que a gente fala muito sobre a estruturação dos fundos de investimento para você conhecer na nossa palestra de fundos de investimentos, que você também pode assistir. Com relação à previdência privada, tem alguns aspectos também que vale a pena a gente bater um papo aqui, porque são informações também imprescindíveis para você fazer uma boa escolha, né? Então, iniciando aqui o assunto. Bom, hoje a gente tem aí alguns dados aí do Ibope e da Ambima, né, de maio de 2011, que mostram que o brasileiro está cada vez mais preocupado com a aposentadoria, né? Então a gente vê que o aumento significativo das pessoas cujo principal objetivo de guardar dinheiro, né, é justamente utilizar na velhice, na aposentadoria, que é esse último item aí. Então isso reforça uma preocupação que a gente deve ter com os produtos de previdência. Bom, e o que a gente deve observar na hora de escolher um plano de previdência? Primeira coisa, né, na verdade são três coisas que caminham de mãos dadas aí, que são a rentabilidade, né, daquele fundo de previdência que você escolheu, a taxa de administração, que é quanto que é cobrado de administração anual para aquele fundo de previdência, e uma taxa chamada taxa de carregamento, que pouca gente sabe o que é. E que aqui tem uma questão que precisa ser entendida, senão você novamente vai jogar dinheiro na lata de lixo sem saber de que se trata. Então vamos compreender esses números aqui um pouquinho, principalmente a taxa de carregamento. Essa taxa ela é cobrada em todo depósito que é feito um plano. Então vamos supor que você fez um plano de previdência, vou dar um exemplo aqui para a conta ficar fácil. Se a taxa de carregamento for de 5%, por exemplo, significa que toda vez que eu deposito R$100, na verdade 95 é o que vai para a minha conta de previdência e 5 é um custo que é da instituição. E a maioria das previdências cobra essa taxa. Então isso aqui é interessantíssimo que a gente entenda, é importantíssimo, é imprescindível, na verdade, que a gente compreenda. Por quê? Porque quando a gente fala disso, nós estamos dizendo que vamos supor que você olhe lá a sua previdência, chega lá no banco, quanto que rendeu a previdência no ano? Rendeu 10%. Aí você fala assim, nossa, que ótimo, então eu apliquei 100, agora tem 110. Não. Você aplicou 100, na verdade colocou 95, foi para o fundo, 5 foi de custo, e os seus 10% de rentabilidade foram sobre os 95 e não sobre os 100. Então, sua rentabilidade, seu capital agora está em 104,50 e não em 110, como você pensou que tivesse ao final de um ano, ou seja, menos da metade. Então, essa taxa é uma taxa que impacta na rentabilidade, tá, da Previdência, e a gente precisa escapar dessa taxa aí. E a maioria dos fundos cobra. Então, vamos ver como é que a gente poderia mexer com isso. Aqui o impacto dessa taxa de carregamento, para uma contribuição mensal, por exemplo, de R$600, uma rentabilidade de 0,7% ao mês. Observem aqui, o total acumulado com taxa de carregamento 586 mil, sem taxa de carregamento 616 mil, uma diferença de R$30 mil jogada na lata de lixo ao longo do tempo, simplesmente por conta dessa taxa aí que o banco está cobrando para ganhar dinheiro. Deixa eu só voltar um aqui. Apertei o botãozinho aqui, ó. Então, se você fizer um comparativo, você vai ver que
os primeiros 4 anos foram suficientes só para você pagar essa diferença oriunda da taxa de carregamento. A gente fizer uma correspondência de valor, né? Então isso aí é um dado importantíssimo para observar e que também é outro sinal de alerta para a gente não vacilar e não cair em armadilha financeira, não ficar sem saber de como se escolhe o investimento. Bom, quando eu comparo rentabilidades, eu vou começar a olhar aqui alguns planos de previdência. Eu peguei planos de previdência de mesma categoria ou de categoria muito similar, né? Então pegamos alguns planos aqui, por exemplo, CDI, né, e colocamos aqui um Santander Prev FIC Renda Fixa, o Itaú Flex Prev, o Brasil Prev, Mafre, Catu. Então observem aqui, ó, por exemplo, como tem diferença de rentabilidade aqui, né, entre esses fundos. Então observem aqui o Itaú Flex Prev junto com o Santander, junto com o Brasil Prev, né? Aí você vai ver Catu aqui, o CDI e o Mafre aqui em cima. Então reparem como você tem diferentes rentabilidades. Isso aqui nós pegamos um período de 2004 a 2013, um período de quase 10 anos, né? Para que vocês tenham uma noção de como que isso, fundos de previdência com a mesma característica podem ter rentabilidades tão diferentes e que isso lá na frente vai te proporcionar uma situação financeira menos confortável se você tomar uma decisão errada. Então, ou seja, se duas pessoas hoje, né, aliás, em 3 de agosto de 2004, tivessem contratado duas previdências similares, pagando lá o mesmo valor, vamos por R$600 por mês, elas teriam vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 5 pessoas, elas teriam 5 rentabilidades diferentes, né? Então observe que algumas pessoas teriam uma rentabilidade aí beirando 125% em todo o período e outras aqui quase no 185, 190. Então reparem como isso é diferente, né? E como uma decisão sem tomar conhecimento dos fundos de previdência pode ser ruim para o investidor, para você. Né? Então é isso que a gente precisa te orientar também para que você escolha a melhor alternativa de investimento para você, não para o seu banco, não para o seu gerente de banco, para você. Esse é o nosso compromisso com tudo isso que a gente faz de conteúdo de assessoria de investimentos. Então a mensagem final que a gente deixa para você nessa nossa videoaula é: compare sempre antes de investir e conte com a assessoria da Valor Investimentos para escolher os seus investimentos com toda a segurança, sempre com muita informação. Né? O nosso foco é levar a informação até os nossos clientes para que eles possam aí tomar as melhores decisões de acordo com os seus objetivos e não de acordo com metas de banco nem nada disso.